Esse é o vosso e o nosso programa para debates. Hoje temos cá uma convidada especial, ela que é formada em pediatria, também é mãe e de duas lindas meninas. Hoje ela vai nos trazer um pouquinho mais de experiência sobre o lado materno, principalmente para as mamães de primeira viagem. Nós queremos compreender determinados comportamentos que muitas vezes as mulheres apresentam no período pós-parto, principalmente nos primeiros 28 dias de vida, que é uma fase totalmente de adaptação. Então, para esta conversa, convido-vos a estar conosco, a nos acompanhar do princípio até o fim, porque no final e ainda no decorrer da nossa entrevista, teremos recomendações épicas. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Doutora, indo mesmo já àquilo que é o assunto que nos traz cá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a chegada do bebê. O que muda numa mãe? Primeiro quero falar um pouquinho o que é o recém-nascido. Exato. O recém-nascido é todo aquele bebê que nasce de uma gestação de termo. Estamos a falar de 37 semanas a 42 semanas e com um peso corporal de 2.500 gramas a 4.000 gramas, sem uma patologia evidente ou aparente. Certo. Esse é o recém-nascido. E para dizer também que a fase neonatal ou do recém-nascido é uma fase crítica. E para a mãe, muda muita coisa, não só para a mãe, mas para os pais também, os pais de forma geral e para a família também de forma geral. Para a mãe, o que é que muda? Muda o ciclo, muda a forma de como ela via a vida. O que é que acontece? Nessa fase, a atenção é redobrada, não só para o bebê, mas para a própria mãe também. Primeiro, para as mães de primeira viagem, o difícil é adaptar-se a essa nova vida que chega agora, né? Chegou, é uma situação nova. É nova para ela, é nova para o marido, é nova para a família, em alguns casos. Então temos que começar a nos adaptar a esse ser. E é um pouquinho crítica, porque que eu digo crítica? Porque tem muitos cuidados a ter com esse recém-nascido. Então, tem alterações que acontecem ali nessa época, que são alterações emocionais para a mãe, são alterações físicas, são alterações financeiras também, porque estamos aqui a dizer que é uma nova vida e novo custo também. Tem alterações emocionais, porque nesse período depende muito de como é que foi a gestação. A forma de aceitação da gestação também influencia. Porque, por exemplo, uma gestação programada ou planificada, podemos assim dizer, a forma de adaptação àquele novo ser também é diferente em relação a uma gestação que não tenha sido planificada ou que não tenha sido aceita tanto pela mãe, pela família, para o marido também em especial, que é muito importante. Então, isso tudo altera o modo de ver a vida. Algumas muda porque é mais amor que surge, né? Ali começa uma nova fase, parece que o vínculo fica muito mais ligado, parece que o amor aumenta, e para nós mães, nós até costumamos a dizer, é um amor que você não sabia que existia, mas existe, certo? Okay. E pode-se dar o caso que também aconteça ao contrário, né? Por essa dificuldade de aceitação da gestação, pode alterar esse período do puerpério ou do pós-natal. Pode entrar em depressão, né? E pode entrar em baby blue, como se diz, né? Que é uma fase, é uma fase temporária e a outra é uma fase de tristeza profunda. São coisas diferentes. Porém, é uma fase de adaptação, como já disse, mas é sempre bom velarmos pelo lado positivo, porque uma vida é uma vida e devemos sempre tirar o proveito disso e transmitir mais amor a esse novo ser que chega. Bem dito, bem dito. E eu acho que tocou num assunto
muito importante também, que tem a ver com a aceitação, na aceitação da gravidez, né, ou da gestação, no caso. De algum modo, isso mexe com o psicológico das mães. Quais são as características mais frequentes de mães que não estavam preparadas para ter um filho? As características é assim, como eu disse inicialmente... Comportamentais, características comportamentais. Certo. Isso tudo começa durante a gestação. Como temos essa dificuldade de aceitar a gestação, então também teremos dificuldade de aceitar o bebê. São aquelas mães que rejeitam. Eu, por acaso, no meu primeiro parto, tinha uma senhora, era mãe de primeira viagem, também eu era mãe de primeira viagem, claro, mas depois que o bebê nasceu, ela simplesmente não aceitou e não queria pegar o bebê, e tanto que as enfermeiras ficam a insistir: veja, o teu bebê é um menino, eu não quero olhar para a cara dele. Então eu acho que essa é uma situação que já começou durante a gestação e que ela teve dificuldade de aceitar depois que o bebê nasceu. Então tem essa característica principal, a rejeição do bebê. E depois, pode-se dar o caso que ela não rejeite, que ela aceite conviver com esse bebê, mas tem aquela tristeza profunda, quase que nem convive com o bebê, quase que nem cuida do bebê. E ela está sempre triste. Não quer olhar para o bebê, não quer comer, não quer se cuidar, não quer tomar um banho, não quer receber visitas e não aceita nem sequer pessoas que lhe parabenizam por ter aquele bebê. Então essas são as principais características. Primeiro mesmo é a rejeição, depois é a tristeza profunda que ela vai carregar por ter esse bebê. Então, esta situação, de algum modo, lhe desvincula afetivamente ou nem por isso? Desvincula, sim, de forma, ou seja, o vínculo afetivo entre mãe e filho começa na gestação. Tudo começa pela gestação. Começa na gestação. É ali onde, por isso que durante as consultas é importante valorizar, informar a mãe sempre a forma como ela tem que lidar com a gestação. Acariciar a barriga, dizer ao bebê que lhe ama, isso é muito importante também. E ali é onde começa o vínculo afetivo mãe e filho, que é uma conexão íntima praticamente. Depois que o bebê nasce, logo ao nascer, sempre fazem isso na sala de parto, graças a Deus, nas duas experiências que eu tive, sempre fizeram isso, mostram o bebê, e como é um momento que praticamente a mãe está sem roupa, o bebê também está sem roupa, então o bebê fica no peito da mãe, e aquele vínculo que chamamos, por acaso chamamos método de canguru, que é o primeiro momento que o bebê tem com a mãe, é muito importante, é que é o primeiro vínculo da vida extrauterina do bebê, é o primeiro contacto que ele tem com a mãe, e ali também é muito importante valorizar esse momento. Depois, a par desse momento, tem a convivência diária com o bebê. É sempre importante ter esse contacto com o bebê e valorizar aqui que o estado emocional da mãe conta muito para o estado emocional do bebê também. E isso é muito importante porque é uma ligação especial. Daí o bebê começa a perceber que essa é a minha mãe e tem um afeto pela mãe, e a mãe também sabe que esse é o meu filho, então tem esse afeto. O vínculo afetivo mãe e filho começa na gestação, já na vida extrauterina, no momento mesmo que o bebê nasce, e na vida depois disso já a convivência com o bebê. É normal sentir dificuldades para se conectar com o bebê logo no início? É sim normal, porque é uma nova fase. Como nós falamos inicialmente, é uma fase de adaptação. Pode-se dar o caso que a mãe esteja preparada para receber o bebê. Mas vamos falar de uma mãe um pouquinho mais vaidosa, que depois começa a ter essa dificuldade porque já não pode ter a vida dela enquanto solteira da mesma forma atual, agora como mãe. Agora tem que cuidar do bebê, tem que lidar com a pressão do dia a dia. Pode-se dar o caso que é uma mãe que é estudante,
tem essa dificuldade porque tem a atenção dividida e redobrada, então essa situação é um pouquinho difícil. Daí que é importante as famílias ajudarem muito, o marido em especial, ajudar muito nessa nova fase da mãe, porque ela pode ter essa dificuldade sim, mas com a ajuda das demais pessoas, dos demais familiares, é possível sim. Boas. Olha, ainda falando sobre amamentação e nutrição, quais são os principais desafios de amamentação nas primeiras semanas? Nas primeiras semanas de vida, estamos a falar das 4 primeiras semanas, que é do recém-nascido, porque são até 21 dias. É importante valorizar aqui que o aleitamento materno deve ser exclusivo. Estamos a falar só de leite. Não queremos água, não queremos papinhas, não queremos o leite artificial. Se a mãe está ali disponível para amamentar, é importantíssimo que ela amamente exclusivamente o leite do peito. Por que o leite do peito? O leite do peito, eu tenho dito que Deus é tão sábio que Ele sabe por que fez cada coisa. O leite do peito tem muitas vantagens. Até agora não foi descoberta nenhuma desvantagem. Temos o leite em tempo integral, está ali sempre disponível, né? Temos o leite está a uma temperatura adequada, que é muito difícil de mantermos essa temperatura quando estamos a falar de leite artificial, porque não sabemos se está muito quente ou muito frio. Então tem essa dificuldade. O que é diferente no aleitamento materno, tem essa temperatura ideal, tem propriedades nutritivas, é rico em imunoglobulinas, favorece o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, só mesmo no momento do aleitamento materno. Então, é um leite que está sempre disponível e é importantíssimo. Por que não se admite outras fórmulas? Porque pode criar outras complicações para o bebê. Até fórmulas lácteas, né, pode desencadear pode desencadear a aparição de cólicas abdominais, o que é muito frequente, porque por essa situação que eu acabei de dizer, que não sabemos a temperatura ideal para ele. E a forma como amamentamos o bebê na fórmula láctea não é a mesma forma como amamentamos no leite materno, que é o peito. Porque pode ser o caso que estamos a dar um beberão, que a titina vaza muito ar, né? Entra o ar aqui, o que pode desencadear também as cólicas abdominais, inclusive o refluxo gastroesofágico, que é muito frequente, apesar de que tem alguns que são fisiológicos e outros patológicos, né? Então é importante que saibamos que o aleitamento materno exclusivo é fundamental para o bebê, porque temos recebido muitas crianças que bebem água. E as mães até por acaso dizem sempre, né? Mas dê água, porque só leite vai ficar aqui na garganta e ele não vai conseguir digerir bem aquilo. Inclusive, eu me lembro que quando eu tive a minha primeira filha, meu pai me perguntou, você consegue comer sem beber água? E não é o caso, né? Não é o caso do aleitamento materno exclusivo. Ele é rico em tudo, tem tudo que o bebê necessita. Até aos 6 meses só o leite materno é suficiente para o bebê. Não precisamos de água, não precisamos de papa, não precisamos de fórmulas lácteas, nada. Só o aleitamento materno exclusivo. E para o caso das mamães que têm dificuldade, pronto, eu vou dizer isso porque foi o nosso caso. O nosso primeiro filho, ele ficou 2, quase 3 semanas sem o leite materno. E foi uma correria. A produção do leite materno, durante mesmo a gestação, as hormonas já são preparadas para começar a produzir o leite. Mas esse leite será mais produzido com a estimulação do bebê, nesse caso o reflexo do bebê. Okay. O bebê vai mamando e vai produzindo mais, né? Vai produzindo mais. E o importante aqui também dizer que as mães devem mesmo alimentar-se durante esse período da amamentação, porque a alimentação dela, a ingestão de líquidos, a ingestão de frutas, a ingestão de alimentos mesmo, ajuda também na produção do leite materno.
Pode ter outras causas que levem a mãe à não produção de leite. Algumas não produzem mesmo, mas por norma, depois que o bebê começa a latar, já acontece essa produção fisiológica do leite materno. O que fazer com esses bebês que não mamam? Aceitamos a implementação das fórmulas lácteas ali. Certo. Mas quando implementamos as fórmulas lácteas, existem algumas literaturas que dizem que não é necessário o uso de água. Mas muitas já atualmente dizem que é necessário sim. Depois do leite, o leite artificial, nesse caso podemos assim dizer, que são as fórmulas, pode sim beber a água, porque não tem todos os nutrientes que o bebê ali está a precisar, e a concentração de água não é tanta como no leite materno. Aceitamos sim, mas essa alimentação tem que ser feita a cada 2 a 3 horas. Por quê? O estômago do bebê é assim muito reduzido. E ele tem necessidade de alimentação frequente, não como no adulto, né? Que come e fica por aí umas 6 horas, 8 horas, quase que nem precisa de mais nada. Então o bebê tem essa necessidade a cada 2 a 3 horas. Então é desse jeito que vão implementar as fórmulas lácteas. Mas sempre, como eu já disse lá bem atrás, é importante sempre ver a temperatura ideal para a implementação desse leite, que não seja muito quente nem muito frio, tem que estar assim morno, ou mesmo quase a temperatura ambiente. E o biberon também, né? O biberon, a tetina, assim podemos dizer, que ela vai usar, porque não pode entrar muito ar. É muito importante controlarmos sempre esse lado. Olha, que cuidar de criança, bebês, eu acho que ele chega a ser mais perigoso nos primeiros 28 dias do que durante a gestação. Olha, tem uma das nossas seguidoras que ela queria muito ouvir uma resposta sincera, primeiro como mãe. Ela faz a seguinte questão: como saber se o bebê está mamando o suficiente? Porque ela deparou-se com uma situação em que o bebê saiu da Xuxa, chora. Às vezes o bebê fica quase que 1 hora no peito dela, mas quando retira, chora logo. E ela fica naquela sensação de que o bebê não está a comer o suficiente, ou então alguma coisa está a faltar. O que fazer nesses casos? Okay. Primeiro vou começar a responder, né? Como é que sabemos que o bebê está a mamar o suficiente? Sabemos que o bebê está a mamar o suficiente quando ele ganha o peso, quando tem boa eliminação de urina, quando expulsa bem as fezes e quando tem a mãe vai perceber que ele desenvolve em condições. Mas é importante aqui valorizar que existe uma perda fisiológica dos bebês. Acontece, geralmente em recém-nascidos normais, que é o que nós estamos a tratar, acontece essa perda fisiológica até o 5º ou 7º dia. Certo. E recupera o peso à nascência. Quer dizer, o bebê está a perder peso, mas está a amamentar o suficiente. Por quê? Porque ele perde peso por muitos mecanismos. Perde peso pelo corte do cordão umbilical, perde peso, ou seja, pelo corte não, pela queda do cordão umbilical, perde peso pela expulsão do primeiro mecônio, perde peso pela urina, perde peso pelo suor. Mas essa é uma perda fisiológica, que nós assim chamamos, é 10% do peso corporal à nascência. Quer dizer, se o bebê nasceu com 3.000 gramas, ele perde até 300 gramas. Isso é a perda fisiológica. Ele começa a recuperar esse peso a partir mesmo do 7º dia, até o 10º dia ele volta no peso à nascência. Essa época, essa fase, não significa que o bebê não mamou o suficiente, mas são as perdas que nós chamamos de perdas fisiológicas. Mas depois do 7º dia, depois do 10º dia, o bebê já não pode continuar a perder peso. Ali tem que começar a ganhar peso. Como é que sabemos que ele mama o suficiente? Ele mama e para de mamar. É por isso que é importante respeitar o tempo que o bebê quer mamar. Por isso que a mãe, para amamentar, tem que ter tempo para o bebê. Tem que sentar e saber que agora vou amamentar. Uma caneca de água, senta, amamenta o bebê numa mama por mais ou menos 15 minutos.
ou 10 minutos, a depender da forma. Porque é uma fase de conhecer o bebê, ela também não sabe quanto tempo mesmo que o bebê pode mamar a cada mama, né? Ele pode mamar, você pode padronizar. Ele vai mamar aqui 15 minutos, depois no outro lado 15 minutos. Mas em 10 minutos ele está saciado só numa mama. Então o que é que vamos fazer? A próxima mamada do bebê será na outra mama. Tem sempre que fazer esse jogo, sim. Como eu disse, ele vai ganhando peso, tem um bom desenvolvimento, a mãe vai perceber que o bebê está bom e ele pode ter aquele que nós chamamos de refluxo gastroesofágico, mas se não está a perder peso não é patológico. O bebê está a mamar, está a ganhar peso, está a urinar bem, está a defecar bem, o bebê está perfeito. Pronto, este é mesmo um espaço em que nós damos abertura a todos. É um espaço em que cada um deixa a sua questão e depois nós levamos a entidades que podem sim nos responder. Vamos mais a uma questão de uma das nossas internautas também. Ela disse que há tempos ela andou numa correria com o bebê por conta mesmo do aleitamento, mas os médicos sempre mandavam regressá-la para poder, né, acalmar um pouquinho, que não tem necessidade dela estar toda hora a ir para o banco de urgência. Então, a questão é, quando é necessário procurar ajuda especializada? Depois de quanto tempo que nós notamos que o nosso bebê não está a corresponder ao que um bebê normal deveria corresponder, então recorremos a uma ajuda especializada. Certo. Bom, eu não sei qual foi o problema da mãe, porque que foram lhe mandando para casa frequentemente, porque também, como mães de primeira viagem, às vezes estamos, já que é uma fase nova, estamos assustadas com quase tudo. O bebê mama normalmente, mas hoje não aceitou mamar. Mas o bebê está bem, não chora muito, não está a dormir frequentemente, não parece pálido, não parece assim muito fraquinho. Não é sinônimo de que tem que ir a correr para uma consulta. Vamos tolerar um pouquinho esse momento que o bebê ainda não quer mamar. Esperamos um pouquinho. Agora, quando a mãe começar a perceber que o bebê rejeita mesmo as mamadas e começa a apresentar sinais como perda de peso, irritabilidade. Irritabilidade é um choro excessivo, forte, que parece que não tem causa aparente e o bebê não cala-se por nada. Ali sim devemos procurar ajuda médica. Quando o bebê dorme muito e já há uns dias que não mama ou mama pouco, também devemos procurar ajuda médica. Quando o bebê tem refluxo gastroesofágico à repetição, que lhe impossibilita ganhar peso, também devemos procurar ajuda médica. Quando começa a apresentar febre, pode-se dar o caso que seja uma exicose. Exicose é porque o bebê não está a mamar o suficiente, então começa a apresentar febre, então deve sim procurar ajuda médica. Acho que são esses principais fatores que levam a mãe a procurar ajuda médica. Como lidar com o sono irregular do bebê? Primeiro é importante dizer que o sono do bebê é irregular porque o bebê não sabe o ritmo circadiano. Ele não está adaptado a essa fase. Ele não sabe se estamos de dia ou se estamos de noite. E às vezes até são, como diz, eu tenho uma colega que diz sempre, o vosso problema é que vocês metem o bebê num quarto tão escuro que ele de dia pensa que é noite e quando é à noite pensa que é de dia e tem que chorar. Mas não necessariamente. O bebê não conhece esse ritmo circadiano. Ele não sabe se é de dia, se é de noite e chora. Por norma, o bebê tem, logo ao nascer, nos primeiros dias, tem 20 horas de sono. Então tem 4 horas que está acordado e 20 horas de sono. Mas existem aqueles que começam a chorar às 21 e terminam às 3 horas. Na mesma está nas 4 horas dele. Ele vai despertando. Ele vai despertando, mama, dorme novamente, acorda, mama novamente. E quando chega à noite, 21 horas, ali o choro começa. Mas não necessariamente por causa do ritmo circadiano. Tem outros fatores que favorecem a aparição desse choro do bebê. O bebê chora por muitos motivos. Tanto que eu digo sempre, a única forma de se conectar ao mundo do bebê é pelo choro. Ele não fala se está a doer alguma coisa, se estou molhado, se estou com fome, se estou com calor, se estou com frio. Ele não fala em nenhum momento disso. Então ele chora. É a única forma de manifestar que, olha, tem alguma coisa a me incomodar. Então ele pode se dar o caso que chora
Porque ou está muito quente, está muito calor, ou está muito frio, ou então está... eu também digo sempre, né, que a cor do quarto do bebê é importante também nesse processo, porque às vezes o quarto está pintado de castanho, está pintado de vermelho, mas uma cor branca é neutra, as luzes reduzidas também ajuda, então isso tudo contribui, mas o bebê nesse período noturno, como eu já disse, pode chorar pelo frio, pelo calor, pela fome, pela fralda que está molhada, porque agora está escuro. Porque geralmente nós ao dormir desligamos as lâmpadas. Agora está escuro, ele está com medo. Possivelmente esteja com medo. E ali começa o choro. Eu sempre aconselho, na verdade eu nunca passei por essa situação. As minhas filhas sempre foram muito comportadinhas, nunca nenhuma delas chorou tanto. E eu sempre falo que precisamos dar sempre o banho no bebê. É fundamental. O banho, a amamentação e a luz do quarto. É fundamental, é muito importante para nós vermos como é que o bebê vai reagir depois que... Porque quando ele começa a chorar muito, geralmente nós não sabemos por que ele está a chorar. Exato. Então, se nós vemos bem o banho do bebê, que geralmente é com uma água assim morna, janelas fechadas, um ambiente tranquilo, já ajuda, já vamos ver que o bebê tomou um banho. Então, esfregamos o olho do bebê, está relaxadinho, amamentou, fez o bebê rotar, podemos assim dizer, fez o bebê rotar e coloca o bebê a dormir. Ele tem que se sentir seguro no momento que ele vai para a cama, a mãe está na cama, ele está seguro, porque ele sabe que tem alguém ali. E às vezes nós deixamos o bebê no quarto, a lâmpada está desligada, ele vai acordar e vai chorar. Eu tive uma experiência péssima do meu sobrinho, o meu primeiro sobrinho. Naquela época, nós também, a luz era muito irregular, então usávamos gerador. E sempre que ele acordava, ele dormia o dia todo. E 21 horas ele começava a chorar. Do show. Das 21 até 3 horas. Aquilo girávamos a casa, girávamos a casa, girávamos a casa. Mas a minha irmã, eu sou a segunda filha, era filha da minha primeira irmã. Ela era puérpera, a puérpera está cansada. Então era mais trabalho para mim e para minha mãe. O que eu me lembro, um dia desses eu acordei, acho que eram 21 horas, aqueci a água, dei banho no menino, acordei a minha irmã amamentou, eu fiquei a girar com ele, fiquei assim com ele, e naquele dia dormiu. Então vimos, se ele tiver que banhar à noite, ele então dorme. E passamos a adotar esse ritmo. Eu acho que é por isso que eu não tive dificuldade nas minhas filhas, certo, porque já tive essa experiência do meu sobrinho. Certo. Olha, não fugindo do nosso tema, essa é uma curiosidade minha e provavelmente também de muita gente que está aí a nos acompanhar. Quantas vezes por semana o bebê deve banhar? É assim, o bebê é um ser humano como nós. Certo. É um ser humano normal. Embora seja uma fase crítica, por causa dos cuidados mesmo que ele merece, é um ser normal. Ele sente frio, ele sente calor. O bebê deve banhar todos os dias. Nas primeiras 24 horas, ele não é recomendado que não tome banho por causa daquela camada branca que ele nasce com ele. Certo. Ele confere uma certa proteção, uma certa imunidade. Então, pode não banhar nas primeiras 24 horas. Mas depois das 24 horas, o bebê banha todos os dias. Todos os dias o bebê deve tomar banho. Eu disse, quando eu estava a falar do choro do bebê, eu disse um pouquinho sobre o banho do bebê, que deve ser em um ambiente calmo, a uma temperatura, a água tem de ser morna, não muito quente nem muito fria. E todas as janelas fechadas, janelas e portas fechadas. Por exemplo, nesse momento lá fora está a chover. Exato. Mas para nós aqui não estamos a sentir que está a chover. Exato. Ele pode tomar banho. Ele pode tomar banho no ambiente do género. Pode tomar banho, certo. Então acho que o mais importante é preparar o ambiente do bebê. Preparar o ambiente do bebê. E só para ressalvar o que eu disse, não necessariamente que as mães devem dar banho aos bebês às 21 horas. Né? Tem que ser em uma hora que não seja muito fria, que tenha sol, né? Mas ainda assim, ressalvo, em um ambiente calmo, água morna,
janelas fechadas. O banho tem que ser rápido, cobrir o bebê rapidamente, limpar rapidamente também o bebê, esfregar o olho e vestir o bebê. Não vai, claro, com certeza que não vai apanhar um resfriado por causa de um banho por dia, um único banho por dia. Tem mais uma questão aqui que eu não poderia deixar de fora, que diz o seguinte: que erros são comuns entre mães de primeira viagem e como evitá-los? Bom, é normal errar. É normal errar, né? Mas errar em um ser humano é fatal às vezes. Às vezes é fatal. Certo. Por isso que quase que as mães, principalmente as mães de primeira viagem, não devem estar sozinhas nesse período. Tem sempre que ter ajuda tanto do pai como da família. E quase sempre as mães afetadas são as mães das mulheres, né? São as mães mesmo. As avós, certo. As mães erram muito. Eu vou falar não só das mães de primeira viagem, mas de todas as mães. Só nesse ponto agradeceria, nesses pontos, acho que são 2 pontos principais que eu queria muito que as mães soubessem. É normal o bebê nascer com fontanela. O normal é mesmo um bebê que nasce com fontanela. A fontanela é normal mesmo. Não precisa de manipulação, não precisa de nenhum medicamento, não precisa de medicamentos. Geralmente as mães aplicam aí algumas folhas, alguns pós, porque isso tem que fechar. Espontaneamente a fontanela vai fechar. A fontanela ajuda no canal, no momento do trabalho do parto, ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso do bebê. Então não precisa manipular em nada, ela por si só vai fechar. E outras questões também outra questão que erram muito as mães, não só as mães de primeira viagem, são as dores abdominais. Certo. E incrível de tudo, eu disse há pouco tempo que os bebês choram por muitas coisas, não necessariamente porque tem fome, porque tem frio, porque tem calor. Ele chora por tudo e é a única forma que ele tem de se comunicar. E às vezes quando ele chora muito, a mãe deduz, ele está com dor de barriga. Aí vem o alho, aí vem o hortelã, aí vem as raízes, aí vem um monte de coisa que pode... Às vezes podemos pensar que estamos a ajudar aquele bebê, mas não. Pode dar o caso que estaremos a prejudicar ainda mais. Por quê? Ok. Eu costumo sempre a dizer, eu sempre dou exemplo do paracetamol. O paracetamol pode ser bom para mim. Eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um paracetamol e me resolveu. Mas se eu mandar lá tiver que tomar um paracetamol, pode lhe desencadear uma crise severa, pode lhe levar até a morte. O mesmo acontece com essa manipulação do bebê. Certo. Porque chora muito, está com dor abdominal. Então esse é um dos erros que as mães também cometem, porque acabam dando coisas que vão prejudicando mais o bebê, que pode chegar a ser fatal. Então é importante sempre ver isso. A forma correta de amamentação do bebê. Em uma posição sentada, a mãe tranquila, em um ambiente tranquilo para proporcionar essa tranquilidade para o bebê. Em uma posição correta, tal como eu estou, pode ser assim, cabeça do bebê. Aqui assim, aqui o corpo do bebê e aqui o rabinho do bebê. Então a mãe está assim. O bebê nunca vai... a mãe nunca vai ao encontro do bebê. É sempre o bebê que vem ao encontro da mãe. A mãe está sentada assim, relaxada, e a mãozinha dela vai lhe possibilitar a movimentação do bebê. Então não precisa, é sempre importante buscar ajuda quando tem dificuldade em relação a isso. Outra coisa que também cometem muitos erros é a fralda do bebê. A fralda do bebê, a mãe deve controlar qual é a fralda que lhe causa alergia, aquelas mães que usam fraldas descartáveis. E qual é a fralda que não lhe causa. Eu tenho uma colega que diz que ela sempre usa fraldas de pano e nunca teve problema de assaduras. Uau. Eu, por acaso, também sempre uso fraldas descartáveis
No princípio posso usar um pouquinho as fraldas de pano, mas depois opto já pelas fraldas descartáveis, mas que não desencadeia quase nada no bebê, porque controlo a hora que ele está a urinar, a hora que ele fez cocô, é sempre ver isso, porque são às vezes a fralda por si só pode lhe causar uma dermatite, mas às vezes é a urina ou as fezes que fica ali por muito tempo. Então o bebê vem na consulta muito cheiroso, mas aquela fralda está ali o dia todo e a mãe não troca, e o bebê está a chorar muito. Não tem como não chorar por isso. E outra coisa é o umbigo do bebê. Não precisa manipular, não precisa nada também o umbigo do bebê. Todos os dias, um pouquinho de álcool no algodão, fazer curativo depois do banho, fazer ali o curativo, pelo menos 2 vezes ao dia. Ou a cada troca de fralda, vai fazendo o curativo do bebê. Mas pode ser pelo menos 2 vezes ao dia. Então são erros que as mães às vezes cometem, algumas por falta de conhecimento, outras por ignorância. Porque diz que no primeiro filho foi assim, correu tudo bem. Não, o primeiro filho foi não é o bem João assim. E agora é o Paulo. Então com certeza. É diferente. Acho que são esses principais erros que as mães cometem. E o banho. E o banho. Um dia sim, outro não. E recentemente veio na consulta uma mãe que disse que o bebê chorava muito. Mas eu, quando tirei a roupa do bebê, peguei o bebê e ele estava todo melaço. Mas não tinha como não chorar, ele estava com calor, ele estava... O banho, eu até digo sempre que o banho... Da sujidade. Quem inventou o banho é inteligente, porque você tira todo o cansaço, toda a exaustão, e você se sente limpo, você parece que você está renovado para mais um dia. É o mesmo verdade. acontece com o bebê. É também. verdade. Para você que está a nos acompanhar, nós estamos a falar sobre os primeiros 28 dias do recém-nascido. Estamos também a falar sobre os cuidados que as mães devem ter com os bebês e consigo mesma. Mas estamos já na reta final. Eu vou pedir à doutora que passe algumas recomendações, principalmente para as nossas mamães. Que mensagem deixaria para a mãe de primeiras viagens, para aquelas gestantes que estão prestes a viver este momento? Qual é o seu conselho? Bom, o meu conselho é que primeiramente tenham aceitação da gestação e depois amem aquele bebê. Certo. Porque se nós tivermos que aceitar e amar, nós vamos saber cuidar e vamos fazer as coisas com prazer. Perfeito. Porque tudo que nós amamos, nós fazemos da melhor forma possível. As mães de primeira viagem, é dizer que é uma fase de adaptação que não é muito fácil, na verdade é mesmo difícil, porém é possível sim, com ajuda tanto dos familiares quanto profissional. Qualquer dificuldade que tenha, eu falo sempre às mães. Temos a sorte de ter centros de saúde em quase todos os bairros, pelo menos aqui no Ambo, né? E é importante sempre saber, eu vivo no Bom Pastor, tem centro no Bom Pastor. Eu posso não ir no Hospital Central para receber um aconselhamento sobre isso. Vou ao centro de saúde e eu vou procurar saber como é que eu tenho que me cuidar agora enquanto grávida e depois do parto. E claro, você vai receber os conselhos. E até é satisfatório quando uma mãe vem procurar saber sobre isso. Exato. Pelo menos para mim é satisfatório. Então, se aquela mãe que está ali, não importa a forma como veio o bebê, planificado ou não planificado, é nosso filho. E eu falo sempre, é uma bênção. É uma bênção, sim. É uma bênção. Porque tem muita gente que quer, mas não consegue alcançar. Não consegue. Ou não tem mesmo. Então, devemos sempre aceitar que aquela é a bênção. É uma bênção que Deus nos deu. Vamos aceitar e vamos amar. Porque só amando saberemos cuidar melhor. Se pudesse resumir, né, os primeiros 28 dias de um bebê por uma palavra, qual seria e por quê? Se eu pudesse resumir, eu resumiria em amor. Eu sempre falo do amor, porque tudo que nós fazemos com amor é perfeito. É perfeito. É. Palavras de uma sábia, de quem estudou realmente e de quem é grata pela vida e reconhece o Senhor na sua vida. Doutora, a nós não nos resta muito, senão mesmo agradecer pela disponibilidade. Queremos contar contigo nos próximos episódios, porque nós sabemos que somos uma sociedade maioritariamente jovem, mas ainda necessitamos de muito, mas muito conhecimento. E não te canses de
atender as nossas ligações para dividir um pouquinho do teu conhecimento. Eu que agradeço, muito obrigada. E estamos aqui. Obrigado. Telespectadores, obrigado por nos acompanhar. Obrigado. E para você que ainda não se inscreveu ao nosso canal, ativa o sininho, inscreva-te e partilhe com o máximo de pessoas que puderes, porque o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é sim de qualidade e que merece de uma determinada atenção. Contamos consigo e esperamos por você no próximo episódio.